Se você acha que o poder de Deus é exclusividade de homens engravatados com grandes diplomas de teologia, prepare-se para ter a sua mente virada do avesso. O maior pesadelo do inferno no século XIX não foi um pastor famoso, foi uma dona de casa doente e rejeitada. Quando essa mulher montava a sua tenda, a glória descia tão pesada que repórteres, ateus e médicos céticos caíam duros no chão, completamente paralisados por dias. A ciência entrou em colapso tentando explicar. Eles espetavam agulhas grossas nos corpos caídos, forçavam produtos químicos e ninguém sentia absolutamente nada. Gangues de assassinos armados tentaram matá-la, mas congelaram de terror só com um grito dela. Se você tem coragem de ver o que acontece quando o Espírito Santo decide usar uma mulher que não tem mais nada a perder, não tire os olhos da tela. Conheça Maria Woodworth Etter. O inferno comete um erro fatal quando decide esmagar a pessoa errada. A história da igreja moderna adora celebrar homens de terno e gravata, mas esconde que o alicerce do avivamento pentecostal foi cravado na terra pelas mãos calejadas de uma mulher quebrantada, que perdeu quase tudo que amava antes de ganhar o mundo para Cristo. Se você acha que sabe o que é o poder do Espírito Santo, prepare-se para ter a sua teologia virada do avesso. O nome dela era Maria Beulah Underwood, eternizada como Maria Woodworth Etter, a temida avó do movimento pentecostal. A sua jornada não começou em grandes seminários ou em berços de ouro, mas no Vale da Sombra da Morte, forjada a ferro, fogo e lágrimas inesgotáveis. Nascida no ano de 1844, numa cabana miserável e esquecida em New Lisbon, no estado de Ohio, Maria conheceu a crueldade da vida antes mesmo de entender o que era a infância. Ela cresceu envolta numa pobreza extrema, trabalhando arduamente desde os seus primeiros passos. O seu pai, embora fosse um homem de coração bondoso, era tragicamente consumido pelo alcoolismo. O destino desferiu o primeiro golpe letal quando Maria tinha apenas 11 anos de idade. O seu pai caiu morto nos campos, vítima de uma insolação fulminante. Sem provedor e com a fome a bater a porta de forma impiedosa, a infância de Maria e das suas irmãs foi brutalmente roubada. Elas foram enviadas para trabalhar como empregadas domésticas na casa de estranhos, limpando o chão e suportando a humilhação apenas para ter o que comer. Mas o céu já estava a vigiar aquela órfã. Aos 13 anos, em 1857, ela entrou numa reunião de avivamento e a sua alma colidiu frontalmente com o Salvador. Ao descer as águas para ser batizada, o mundo natural cedeu espaço ao sobrenatural pela primeira vez na sua história. Testemunhas oculares daquela época relataram, assombradas, que viram uma grande e ofuscante luz descer fisicamente do céu e brilhar sobre o corpo daquela menina no momento exato do batismo. Era a marca da glória, o selo de um chamado que as trevas passariam décadas a tentar destruir. Mas a forja da dor ainda estava apenas a aquecer. Em 1863, buscando construir uma família e um recomeço, ela casou-se com Philo Harrison Woodworth. Philo era um veterano da sangrenta Guerra Civil Americana, um homem que voltou dos campos de batalha carregando traumas psicológicos profundos, o que hoje diagnosticamos como transtorno de estresse pós-traumático. Além do peso mental, Philo possuía uma espiritualidade extremamente rasa, incapaz de compreender a fome de Deus que ardia na esposa. O que deveria ser um refúgio tornou-se o palco do seu maior e mais sombrio pesadelo. Maria engravidou e deu à luz 6 filhos, e num roteiro de dor ininterrupta que enlouqueceria qualquer ser humano comum, a tragédia invadiu a sua casa repetidas vezes. A doença, implacável e silenciosa, levou a vida de 5 dos seus 6 filhos ainda na primeira infância. Ela teve que construir 5 pequenos caixões. Ela teve que cavar 5 pequenas covas. O luto rasgou o seu peito com uma violência indescritível, drenando cada gota da sua vontade de viver. O peso da depressão e da tristeza foi tão esmagador que o seu próprio corpo físico entrou em colapso total, atirando-a para um leito de enfermidade grave, à beira da morte. E foi exatamente ali, no fundo desse poço de trevas, sem forças para respirar e com a alma estilhaçada,
que o chamado inegociável do Deus Todo-Poderoso ecoou dentro do seu quarto. Deus ordenou que ela se levantasse e pregasse o Evangelho. A mente racional de Maria gritou em protesto e ela resistiu durante anos. As suas desculpas eram as mais lógicas e perfeitas que alguém poderia dar ao Criador. Primeiro, ela era uma mulher, e na sociedade hipócrita do século XIX, mulheres pregadoras eram duramente rejeitadas, ridicularizadas e não tinham voz. Segundo, ela não tinha nenhuma educação formal, mal tendo frequentado a escola devido à sua infância de trabalho escravo. E terceiro, ela era dominada pelo que chamava de espírito de medo do homem, uma timidez tão extrema que a paralisava diante de qualquer público. Mas o Espírito Santo não aceita desculpas de quem foi predestinado para encabeçar exércitos. Para aniquilar o seu medo e sua ignorância, Deus arrebatou a mente daquela dona de casa doente em 3 visões sobrenaturais e avassaladoras. Na primeira visão, ela viu-se no meio de um vasto e infinito campo de trigo. As espigas estavam maduras e começavam a cair pesadamente no chão. A voz de Deus trovejou no seu espírito, revelando que aquelas espigas eram almas e que multidões cairiam sobre o poder de Deus através do ministério dela. Maria ainda tentou recuar, argumentando aos prantos que não conhecia as Escrituras para poder ensinar ninguém. Foi quando a segunda visão a calou. Ela viu uma Bíblia aberta materializar-se sobrenaturalmente na parede do seu quarto, emanando a glória brilhante e pura de Deus. Ao fixar os olhos naquelas páginas de luz, Maria recebeu instantaneamente, de forma inexplicável e milagrosa, o entendimento das Escrituras. A ignorância humana foi substituída pela sabedoria divina num milésimo de segundo. Mas o que finalmente quebrou as correntes da sua covardia foi a terceira visão. O chão abriu-se diante dela e ela contemplou um poço sem fundo, um abismo infernal escuro e aterrorizante. Para seu desespero absoluto, ela viu milhares de pessoas a caminhar cegas, caindo uma após a outra para a condenação eterna. Os gritos daquelas almas rasgaram seu espírito. Aquela visão destruiu completamente o seu medo do julgamento humano. Que importância tinha a opinião dos homens se eles estavam a marchar de olhos vendados para o fogo? Quebrada e rendida, Maria fez um pacto de sangue com Deus. Se o Senhor curasse sua saúde destruída, ela levantaria daquela cama e pregaria o Evangelho até que os seus pulmões parassem. Deus aceitou o acordo. Curada de forma milagrosa, ela recebeu sua primeira e perigosa designação ministerial. Não foi num púlpito de madeira polida para pessoas refinadas, mas num lugar tão hostil, violento e endurecido pelo pecado que era apelidado na região de a Cova do Diabo. Ministros experientes e homens letrados já haviam tentado pregar lá e falharam miseravelmente, fugindo intimidados. Maria, armada apenas com a sua dor curada e a fúria do Espírito Santo, entrou naquele lugar. Durante 3 dias e 3 noites, ela pregou a palavra e clamou com uma oração tão fervorosa, tão rasgada de agonia pelas almas, que os céus finalmente cederam. O poder de Deus caiu como uma bomba sobre a cova do diabo, resultando na salvação supentina de centenas de pecadores endurecidos e na fundação imediata de uma igreja pujante. O pacto estava selado. A mulher frágil havia ficado para trás no leito de morte. A general do avivamento acabara de desembainhar sua espada. Quando Maria Woodworth-Etter emergiu da cova do diabo carregando os despojos da sua primeira e violenta batalha espiritual, o inferno inteiro entrou em estado de alerta máximo. Ela não era mais uma dona de casa enlutada, escondida no interior. Ela havia se transformado numa arma de destruição em massa contra o reino das trevas. A sua fama começou a espalhar-se como um incêndio incontrolável pelas planícies americanas, e ela logo ficou mundialmente conhecida por um título que aterrorizava a religiosidade morna da época: a Evangelista do Transe. Onde quer que ela erguesse a sua surrada tenda de lona, um fenômeno espiritual absolutamente inexplicável pela mente humana tomava conta da atmosfera. Não eram apenas cultos avivados ou reuniões barulhentas, era a invasão literal e pesada da eternidade no espaço e no tempo. Durante as suas pregações, o peso da glória de Deus descia de forma tão brutal e tangível que as pessoas, crentes fervorosos, ateus convictos e até curiosos zombadores, caíam subitamente no chão, totalmente paralisadas.
Elas ficavam imóveis como estátuas de mármore, com os olhos escancarados para o nada, incapazes de mover um único músculo por horas e, em alguns casos, por dias inteiros. A ciência entrou em colapso tentando desmascarar o ministério daquela mulher. Médicos céticos, psiquiatras e repórteres de jornais subiam aos púlpitos armados com agulhas afiadas e frascos de sais de cheiro fortíssimos. Eles espetavam a pele dos corpos imobilizados e forçavam os produtos químicos agressivos nas suas narinas. Mas o resultado era sempre um fracasso humilhante para a medicina. Os corpos estavam completamente insensíveis à dor humana, trancados numa dimensão de glória, onde a biologia perdia completamente a jurisdição. Ao despertarem desses transes profundos, as pessoas relatavam ter tido visões vívidas, celestiais e às vezes visões aterrorizantes do próprio abismo infernal, levantando-se do pó com lágrimas de arrependimento e entregando as suas vidas a Cristo imediatamente. A autoridade profética e apostólica que repousava sobre os ombros de Maria gerava milagres que pareciam ter sido arrancados diretamente das páginas antigas do livro de Atos. Multidões colossais, chegando a impressionantes 25.000 pessoas por reunião, amontoavam-se em campos abertos apenas para testemunhar o impossível tornar-se uma rotina diária. Num desses cultos massivos, uma menina que havia nascido completamente surda e muda sentiu o poder de Deus atravessar o seu frágil corpo. Os seus ouvidos foram estourados abertos pelo Espírito Santo e pela primeira vez na vida a sua voz ecoou publicamente, cantando louvores a plenos pulmões diante de uma multidão em choque absoluto. Mas o caos diabólico também tentava invadir as suas tendas através da possessão e da loucura. Há o relato assombroso do menino cachorro, uma criança com a mente totalmente fragmentada após o trauma horrível de ter sido trancada num ambiente com cães selvagens, desenvolveu uma condição demoníaca bizarra. Ele começou a agir exatamente como um cão raivoso. Invadiu a reunião de Maria latindo furiosamente, rosnando e rastejando de quatro pelo chão, chegando ao extremo de cravar os dentes na lona grossa da tenda para rasgá-la. Qualquer líder religioso da atualidade chamaria a segurança, a polícia ou o expulsaria, mas Maria desceu do púlpito movida por uma compaixão feroz. Ela impôs as mãos calejadas sobre a cabeça daquela criança atormentada, ordenou a libertação com autoridade suprema e a mente do menino foi instantaneamente e perfeitamente restaurada. Ele levantou-se curado, lúcido e no mesmo instante foi cheio do Espírito Santo. Dizem as lendas mais impressionantes que circulavam de boca a boca nas antigas cidades por onde ela passava, que tentar zombar da unção de Maria Woodworth-Etter era flertar periosamente com a própria morte ou com o juízo imediato dos céus. Dizem que numa noite fria, um grupo de jovens desceu por uma estrada num trenó, rindo às gargalhadas, blasfemando e zombando dos famosos transes que aconteciam no acampamento da evangelista. No meio do trajeto, a caminho do culto, o poder de Deus interceptou-os fisicamente. Todos os jovens no trenó caíram sob a unção de forma violenta e simultânea, perdendo o controle dos próprios corpos e tiveram que ser levados de volta para suas casas, empilhados uns sobre os outros, duros e paralisados como blocos de gelo. Noutro episódio folclórico do avivamento, dizem que um homem idoso, muito rico e inflado de orgulho carnal, decidiu subir até a plataforma da tenda apenas para investigar e provar à plateia que tudo aquilo não passava de um truque barato de magnetismo. Assim que os seus sapatos caros tocaram o estrado de madeira sagrado, o poder de Deus o prendeu como cimento fresco. As solas de seus sapatos ficaram literalmente coladas ao chão de madeira por 2 horas ininterruptas. Ele não conseguia dar um passo para frente nem para trás, suando frio diante da multidão. O terror de Deus pulverizou sua arrogância e ele entregou a sua alma orgulhosa a Jesus ali mesmo, aos prantos. E o poder avassalador não se restringia ao público. Dizem que, durante uma campanha monumental na cidade de São Luís, a própria Maria foi nocauteada pela glória indescritível que pregava. Ela entrou num transe profundo no meio do púlpito, de braços erguidos, que durou exatos 3 dias e 3 noites. O seu corpo vivo virou uma atração para médicos atônitos que a examinavam implacavelmente.
Quando seu espírito finalmente retornou ao controle do corpo carnal, 72 horas depois, ela abriu a boca e simplesmente continuou a pregação, concluindo exatamente a mesma frase que havia deixado pela metade dias antes, relatando as maravilhas insondáveis que presenciara na sala do trono do céu. Mas uma mulher que arrasta o céu para a terra com tanta força também atrai a fúria sanguinária e covarde das hostes infernais. O seu ministério foi cercado por uma violência sem precedentes na história do evangelismo americano. Jornais difamavam-na diariamente com caricaturas cruéis. Foi presa diversas vezes por xerifes locais sob a acusação absurda e ridícula de praticar medicina sem licença. Contudo, a ousadia física de Maria era tão colossal quanto a sua ousadia espiritual. Ainda durante a explosiva campanha de St. Louis, um episódio revelou o nível da patente de general que ela carregava no espírito. A sua tenda foi completamente cercada e invadida por uma gangue de homens perigosos, criminosos armados até os dentes, dispostos a destruir o culto, espancar os fiéis e acabar com sua vida. O pânico ameaçou instalar-se entre os crentes, mas Maria não deu um único passo para trás. Ela não gritou por socorro. Ela fixou os olhos afiados como lâminas naqueles criminosos, apontou o seu dedo com uma fúria profética arrepiante e ordenou que todos se calassem imediatamente, declarando que se abrissem a boca, o juízo fulminante e mortal do Deus Todo-Poderoso cairia sobre as suas cabeças ali mesmo. A atmosfera pesou brutalmente. O pavor do Senhor esmagou o ambiente de forma tão real que os bandidos começaram a tremer incontrolavelmente nas pernas. Armas escorregaram das suas mãos suadas e caíram no pó. Homens brutais e assassinos desabaram de joelhos chorando num arrependimento profundo que rasgava as entranhas. E numa reviravolta divina que humilhou o inferno, aqueles mesmos criminosos converteram-se naquela noite e tornaram-se os novos guarda-costas voluntários da tenda de Maria. No entanto, o vale mais sombrio de oposição ainda a aguardava com garras abertas. Entre os anos de 1889 e 1890, a sua mega campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, tornou-se o palco da pior reunião da sua vida, um verdadeiro campo de extermínio espiritual e emocional. O inferno atacou de forma coordenada por todos os flancos imagináveis. Inimigos inescrupulosos contratavam bandidos locais para esgueirar-se na calada da noite e cortar as grossas cordas de sustentação da sua gigantesca tenda, com capacidade para 8.000 pessoas, fazendo toneladas de lona pesada desabarem covardemente por cima da multidão no meio da adoração, enquanto a polícia da cidade simplesmente cruzava os braços, rindo e assistindo a tudo sem mover um dedo para intervir. Para gerar um pânico absoluto e tentar destruir a reputação dos cultos, os seus adversários chegaram à baixeza satânica de soltar pacientes perigosos e instáveis, tirados diretamente de manicômios locais, soltando-os no meio da multidão reunida para causar tumulto. Para piorar a carnificina midiática, uma falsa profecia sobre um terremoto iminente que varreria a costa oeste vazou do acampamento. E seguidores fanáticos distorceram as suas palavras, marcando publicamente o dia 14 de abril de 1890 para a destruição de São Francisco. Quando o temido dia chegou e a terra não tremeu, um pânico histérico e um escândalo nacional voltaram-se violentamente contra o nome da evangelista. Mas recuar não estava no seu vocabulário. Dizem as histórias lendárias daquela fornalha na Califórnia que justamente no ápice dessa perseguição, um homem mau e zombador entrou na reunião determinado a perturbar e destruir o culto. Maria advertiu-o seriamente debaixo da autoridade do altar, mas ele continuou a blasfemar e a rir da face de Deus. Imediatamente, Maria levantou a voz e profetizou a espada do juízo. A língua daquele zombador inchou no mesmo milésimo de segundo, de forma tão grotesca e monstruosa que ficou pendurada como um pedaço de carne morta para fora da boca, impedindo-o de falar, engolir ou fechar os lábios. O homem fugiu aterrorizado, sufocando na sua própria saliva. Dias depois, o seu orgulho quebrou, ele arrastou-se de volta para a tenda, com a língua ainda monstruosamente inchada, chorando e implorando por misericórdia divina. Com a firmeza inabalável de uma mãe que disciplina um filho rebelde, Maria desceu da plataforma, aproximou-se dele, deu-lhe um forte tapa no rosto enquanto clamava pelo poder libertador do Espírito Santo, e a língua do homem desinchou instantaneamente diante dos olhos maravilhados de milhares de testemunhas. Nenhuma força forjada na terra conseguia silenciar a mulher de Deus.
O peso esmagador de carregar a glória de Deus não atrai apenas a perseguição de inimigos declarados nas ruas, mas frequentemente expõe a fragilidade e a traição daqueles que dividem o mesmo teto. Enquanto Maria Woodworth Etter suportava a carnificina midiática e os ataques físicos brutais na Califórnia, o alicerce da sua própria casa desmoronava de forma covarde e escandalosa. O seu marido, Philo Woodworth, o homem que deveria ser o seu escudo e intercessor, cedeu completamente à pressão e à corrupção da carne. Num ato de traição que rasgou novamente o coração da evangelista, Philo envolveu-se num caso extraconjugal com uma mulher afro-americana, abandonando qualquer resquício de temor a Deus. Como se o adultério não fosse uma ferida profunda o suficiente, ele passou a ameaçá-la abertamente e a chantagear o ministério que ela havia construído com tanto sangue. No ano de 1891, sem alternativa diante da dureza e impenitência do marido, o divórcio tornou-se inevitável, um estigma social pesadíssimo para qualquer mulher cristã do século XIX. Cheio de ódio e ressentimento, Philo usou os jornais seculares para espalhar mentiras asquerosas, tentando difamar e destruir a reputação da própria esposa diante de uma nação inteira que já a observava com lupa. Ele casou-se novamente logo em seguida, rindo da aliança que havia quebrado. Mas a justiça do Tribunal do Céu não costuma demorar quando um de seus generais é tocado de forma tão leviana. No ano exato que se seguiu, em 1892, a mão pesada do juízo desceu sobre a casa dele. Philo contraiu febre tifoide, agonizou no seu leito e morreu rapidamente, encerrando seu capítulo na terra de forma trágica. As facadas nas costas, no entanto, não vieram apenas do leito matrimonial. O ciúme ministerial, o veneno mais letal que circula nos bastidores do altar, levantou-se contra ela através de figuras lendárias da época. John Alexander Dowie, que naqueles dias era reverenciado como o maior gigante da cura divina no mundo e que inicialmente a havia apoiado, não suportou ver o arrasto colossal de massas e o poder criativo de milagres que fluía de Maria. Consumido pela inveja, Dowie virou-se subitamente contra ela com uma ferocidade impressionante, subindo aos púlpitos para denunciá-la publicamente como uma fraude, na tentativa mesquinha de roubar os seus seguidores. Mas Maria não era uma ovelha indefesa. Ela carregava o espírito dos profetas do Antigo Testamento. Sem recuar 1 milímetro, ela ergueu a voz e cravou uma profecia assustadora sobre o império de Dowie. Declarou que o ministério dele terminaria em absoluta desgraça, ruína e vergonha, e que ela mesma viveria para assistir à sua queda vertiginosa. A história não falhou. Anos depois, Dowie afundou num poço de loucura financeira, escândalos e rebelião dos seus próprios discípulos, morrendo em desgraça, exatamente como a voz de Deus havia decretado através da boca daquela mulher. Mas a verdadeira grandeza de Maria não estava apenas na forma como ela destruía os seus oponentes, e sim na forma implacável como ela destruía os preconceitos diabólicos da sua própria geração. Numa época sombria, terrivelmente infestada pelo veneno do racismo institucionalizado e da segregação racial legalizada, ela batia de frente com o sistema de forma inegociável. Ela recusava-se a separar os fiéis por cor. Ela pregava livre e com a mesma fúria em igrejas negras, unindo multidões mistas sob a mesma lona, declarando que o sangue de Jesus Cristo não fazia distinção de raça, classe ou posição social. O chão da sua tenda era o lugar mais igualitário dos Estados Unidos. Mais do que isso, ela foi a lâmina que rasgou o véu do machismo religioso para que as mulheres pudessem finalmente assumir o púlpito com autoridade. Usando a vida inabalável da profetisa Débora e das mulheres da igreja primitiva como seu machado de guerra teológico, ela pavimentou a estrada de terra e sangue pela qual muitas mulheres caminhariam décadas depois. Em 1902, Deus decidiu honrar a solidão da sua serva e enviou-lhe Samuel Etter, um marido extraordinariamente fiel, pacífico e leal, que não sentia ciúmes do seu estrelato, mas que se tornou o braço direito do seu ministério,
organizando logisticamente suas campanhas massivas e publicando seus livros que ecoariam pelo mundo. O seu papel tornou-se ainda mais vital quando o século XX amanheceu. Maria já não era apenas uma evangelista de tenda, ela havia se transformado no pilar central e na matriarca do incipiente movimento pentecostal. Ela uniu as chamas espalhadas do avivamento, resistindo duramente a participar das divisões doutrinárias fúteis e dos rachas teológicos que tentavam fraturar a Igreja de Cristo. A sua presença na histórica campanha de Dallas, no Texas, em 1912, marcou a transferência geracional da unção. Durante 5 meses ininterruptos, uma glória estarrecedora varreu o sul dos Estados Unidos, influenciando diretamente jovens pastores que estavam na plateia, como o reverendo F.F. Bosworth, que absorveu aquele manto para depois treinar a próxima linhagem de curadores mundiais. Seu impacto em Los Angeles, em 1913, consolidou de vez o pentecostalismo moderno. Em 1918, já coberta pelos cabelos brancos de uma longa jornada, ela construiu o monumental Tabernáculo Éter, na cidade de Indianápolis, fincando sua base final de operações. Contudo, a velhice começou a cobrar o preço natural de um corpo de carne que havia sido castigado por décadas de jejuns, vigílias e guerras espirituais diárias. Nos seus últimos anos, ela perdeu as forças físicas para andar sozinha. A cena final de seu ministério é talvez a mais comovente e assombrosa prova do poder absoluto do Espírito Santo. Auxiliares precisavam carregá-la cuidadosamente de sua casa até as portas da igreja numa velha e pesada cadeira de madeira. A congregação observava uma mulher idosa, frágil e trêmula, ser colocada diante deles. Mas dizem os que testemunharam aquele espetáculo divino que no exato milésimo de segundo em que os pés vacilantes de Maria tocavam a madeira da plataforma, o céu abria-se sobre ela como uma comporta que se rompe. Uma descarga elétrica de vida celestial invadia os seus ossos secos. A mulher idosa endireitava a coluna instantaneamente, levantava-se com uma postura de majestade e começava a marchar de um lado para outro do púlpito, pregando com uma voz de trovão e um vigor sobrenatural que aterrorizava a doença e fazia o inferno recuar em silêncio absoluto. Cegos continuavam a ver e paralíticos continuavam a saltar quando ela brandia a espada do Espírito. Quando o culto terminava e a nuvem da glória finalmente se recolhia, o seu corpo voltava ao estado de fragilidade total, e ela desabava exausta na sua cadeira para ser carregada de volta para casa. O seu último ato de força ministerial na terra foi também o mais doloroso. Em 1924, a tragédia visitou-a pela última vez. Ela teve que enterrar Lizzie, a sua última filha que ainda restava viva, morta de forma trágica num acidente de bonde. Com o coração rasgado em pedaços, mas com os olhos fixos na coroa incorruptível, Maria reuniu as forças do céu, subiu ao púlpito e conduziu o funeral da própria filha com uma autoridade e uma resiliência que estilhaçaram o domínio da morte. Meses depois, em setembro de 1924, aos 80 anos de idade, a gloriosa avó do pentecostalismo fechou os olhos para esta terra de dores e abriu-os na eternidade, para receber o abraço do seu Salvador. Ela deixou de espólio de guerra dezenas de livros traduzidos para múltiplos idiomas, milhares de igrejas plantadas pelo mundo e um traço de fogo inextinguível. A sua vida de pureza e poder foi tão aterrorizante para o reino das trevas que John G. Blake Allard, um dos homens mais temidos pelos demônios no século XX, costumava instruir seus discípulos dizendo apenas uma única e lapidar frase: se vocês querem ver o poder de Deus de verdade, orem como a Mãe Éter orava.